Fala galera do Pré-ENEM, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Alexandre. Estamos aqui para um encontro com a língua espanhola. Vamos para uma aula? E aí, já fez a inscrição do Enem, com certeza? Já escolheu a língua estrangeira? E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que escolheu a língua espanhola. Ou escolheu a língua inglesa, mas o que importa é que você está conectado e que você quer aprender a ler e interpretar questões de língua estrangeira. Mas, se escolheu espanhol, seja muito bem-vindo aqui e vamos para um pouco de foco na língua espanhola. Então, essa aula 1, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a prova de espanhol no Enem, o que estudar para a prova e a resolução de questões. Vamos lá? Então, a escolha está feita, agora é estudar. Escolheu língua espanhola? Então, se liga aqui. A prova de espanhol no Enem. Pessoal, a prova tem 5 questões. Vocês já sabem disso, já devem ter visto as provas anteriores, já estão estudando, já ouviram, mas 5 questões não significa que são 5 qualquer questões e que elas podem ser feitas de qualquer forma. Tá? As questões de língua estrangeira exigem um certo domínio que a gente precisa de muita concentração, de bastante conhecimento e conteúdo. São conhecimento adquirido ao longo do tempo também. Tá? Então, além de você ter que dominar ali uma tradução, o significado da palavra da língua espanhola para a língua portuguesa, você também precisa entender o texto, compreender em que gênero textual aquele texto está inserido, qual é a mensagem que ele passa, porque aí sim você vai ter meios, né, base para ler e interpretar a pergunta e as questões e conseguir chegar a uma resposta, que a gente espera que seja a resposta correta. Então, essas 5 questões estão numa parte ali da prova, elas são questões somativas. É muito importante que você acerte essas questões, quanto mais melhor, né? Sempre assim, porque elas vão somar pontos e esses pontos vão te dar melhores resultados no final. Então, aqui nós temos, por exemplo, que a capacidade de ler e interpretar é exatamente aquilo que o Enem espera do candidato, em cima dessas questões. E um lembrete aqui, né, para que você tenha um pouco de atenção, que você foque nisso. Caso a sua escolha de língua estrangeira no Enem tenha sido espanhol, atente-se a responder as questões de língua espanhola. Elas terão o mesmo número das questões de língua inglesa, mas você deve responder somente as perguntas do idioma escolhido no ato da inscrição. Tá? Então, essa escolha foi feita, você já fez a inscrição. Novembro vem a prova. Se lá em novembro alguma coisa acontecer, você não se lembrar qual língua escolheu, não se preocupe. Essa vem escrito no caderno de respostas, tá? Na folha de resposta. Muita atenção nisso. As questões de inglês e espanhol têm os mesmos números, mas você responde somente a do idioma que você escolheu. O que o Enem espera do participante, você que vai fazer a prova? Primeiro, associar palavras e expressões ao tema da questão. Isso é muito importante, tá? Toda questão vem com texto, é muito importante, é muito interessante que você pare um pouquinho para ler esse texto, que você tenha foco na leitura, que você perceba ali o conjunto de palavras, como ele é constituído, se ele tem mais de um parágrafo, se ele é um texto corrido, se ele está em verso, em estrofes, se ele está misturado com linguagem verbal ou não verbal. Então, muita atenção para você perceber isso. Segundo, demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras. É muito importante também. Muitos textos focam nessa temática, tá? As tecnologias estão aí, a gente não tem como não participar delas, e isso também envolve o mundo das línguas estrangeiras. As culturas, uma questão de Enem, por exemplo, de espanhol, pode estar totalmente voltada, focada a um país hispânico, né, a uma questão de um povo, de uma ideia, de uma época. Então é muito importante também perceber isso. Conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Aqui a gente tem um pouco do foco da gramática. A interpretação de texto prevalece, mas essa interpretação precisa e também depende da gramática, porque um texto é constituído de regras gramaticais, então é importante você, candidato, também ter certo domínio disso. Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística, isso é muito importante também.
Quando você consegue ler e interpretar uma questão, você consegue mostrar que reconhece essa importância, que sabe da importância da língua estrangeira no mundo em que vivemos. Só para resumir, né, o Enem não quer que você simplesmente decore regras de gramática, mas que entenda o que está sendo pedido na questão. Quando não se tem uma leitura atenta, você pode correr o risco de cair em pegadinhas clássicas, como palavras parecidas em espanhol e português, que têm significados diferentes. Os famosos falsos cognatos ou os heterossemânticos, como é o nome que se dá na gramática espanhola para essas palavras. Já vou mostrar uma lista para vocês entenderem melhor. Mas aí, para fechar, a maioria das questões da prova de espanhol traz textos e o aluno, né, no caso você, candidato, quem fizer a prova, é desafiado a entender o significado. O enunciado e as 5 opções da questão estão sempre em português, o que pode facilitar um pouco. Facilitar um pouco, mas não totalmente. Então, a atenção é muito importante. Tem uma tabela aqui, básica, mas palavras bastante interessantes, porque elas com certeza estarão em textos, elas sempre estão em textos, são palavras comuns, mas essas palavras são alguns exemplos dos famosos heterossemânticos ou então os populares falsos cognatos, que são as palavras que nós temos uma versão muito próxima ou idêntica do espanhol e do português, mas que o significado delas não é aquilo que nos mostra, que nos parece ser. Tá? Por exemplo, globo em espanhol significa balão em português. E na língua espanhola nós temos a palavra balão, quase igual à escrita em português, que significa bola. Além de balão, bola também pode ser pelota. Tá? Então, são sinônimos. Goma, em espanhol, quer dizer borracha em português. Mas na língua espanhola tem a palavra borracha. A escrita é idêntica, só a pronúncia que é um pouquinho diferente, que em português significa bêbada. Portanto, borracho é o bêbado. Gracia, em português é graça, enquanto que graça em espanhol com S significa gordura em português. Então, por exemplo, esta comida está muito graciosa, tá? Esta comida está muito engordurada. Grito quer dizer berro em português, enquanto que berro em espanhol significa agrião em português, uma verdura, uma comida. Guantazos significa tapas em português, enquanto que tapas é aperitivos em espanhol. Então, os barzinhos da Espanha, dos países hispano-falantes, é muito comum que as pessoas que vão a esses lugares peçam, por exemplo, tapas para comer. Quando se pedem tapas, estão pedindo aperitivos, aquelas comidas de entrada, aqueles salgadinhos. Guardilla significa sótão em português, enquanto que sótano é porão. Hueso é osso em português e osso é urso. Ramon, presunto, e a palavra presunto em espanhol, suposto em português, que na verdade em espanhol se pronuncia presunto. O som do Z não é muito bem-vindo na língua espanhola. Jarrón significa vaso em português, enquanto que vaso em espanhol é copo em português. Rugar é brincar e brincar é pular. Então, alguns exemplos, palavras bastante importantes. Além dessas, tem muitas outras, e vocês, quando vão para o estudo de vocabulário, foquem muito também nas palavras heterossemânticas. Quanto mais conhecer, melhor. O que estudar para a prova, além do vocabulário, né? Então, primeiro, foco na leitura e interpretação de texto, procurem meios, como que vocês conseguem ler e interpretar melhor um texto, façam treinos, leiam bastante, consigam interpretar bastante, isso é muito importante. Segundo, atenção aos gêneros textuais. Pode ter uma história em quadrinho, por exemplo, uma outra questão vem com uma propaganda, uma outra com uma notícia, um conto, um artigo. Então, cada questão, cada texto provavelmente estará num gênero diferente e é bastante importante o candidato dominar isso. Os gêneros textuais são essas diversidades de textos que existem na nossa comunicação textual. Terceiro, não deixar a gramática de lado, atentar-se a tempos verbais, uso dos pronomes, estudos semânticos.
bastante atenção à apostila do pré-ENEM. Você que tem o material, você que acompanha, já percebeu que a apostila de espanhol é constituída de 15 capítulos, onde esses 15 capítulos trabalham uma revisão bastante atenta da gramática espanhola, com muita ênfase nos verbos, nos tempos verbais, nos pronomes e também em vocabulário. Então, são 3 pontos importantíssimos para a prova do Enem. Se você quer ir bem na prova, se você está estudando, foca nesse material também. Outro meio é jornais em língua espanhola. Por exemplo, El País da Espanha, o Clarín da Argentina, tá? E muitos outros. São uma boa opção de estudo. Geralmente, muitos textos que estão na prova, se você observa a fonte, deve-se observar, que isso também é bastante interessante, você percebe que eles são textos vindos de algum jornal de um país hispânico. Tá? El País, um dos principais. E claro, quando você acessa o jornal, você também vai ao encontro de muitas informações. Quanto mais informações, mais conhecimento. E o vocabulário. Conhecer as palavras do idioma é muito importante para interpretar texto. Então, muito foco nisso. Bom, vamos aqui rapidamente para algumas questões. A primeira é constituída de um texto, né? É uma questão de Enem, já caiu em anos anteriores. Então, eu vou fazer a leitura e vamos aqui fazer junto essa questão para que vocês se sintam fazendo uma prova de espanhol no Enem. O texto é constituído do texto El Lago, a questão, né, constituída do texto El Lago, e diz o seguinte: Tú no recuerdas el día que te vi por primera vez, igual que el mal no recuerda la primera vez que los miramos. No me refiero a la fecha, los recuerdos no necesitan burocracia. Me refiero a cómo te besé para siempre en mi mirada, dentro de mi imaginación, como si así jamás pudiera volver a deshacerme de tu imagen. Sin quererla ser mía, tan solo contemplándola, envolviéndome con ella, como el cielo se envuelve de la noche. Tampoco me refiero al lugar, ni a lo que estábamos haciendo ahí, pues te miré desde lo alto de todas las palabras, que dejaron de significar, te hundí en el fondo del oscuro lago de mis pupilas sin que te dieses cuenta. Bañada de su inmenso silencio, te convertí en un sueño. Já não houve de esperar-te nunca. Bom, a gente tem aqui um texto. O texto está constituído de 3 parágrafos. Vocês precisam perceber que é o que nós chamamos de um texto corrido. Ele tem frases. Ele começa com um espaçamento de parágrafo e é escrito até o final do seu espaço. Tá? Ele tem uma sequência de informações e a gente precisa fazer uma leitura atenta, como ele está na língua espanhola, observar palavras que não estão muito ligadas ao conhecimento de quem está fazendo a prova, tá? Então, por exemplo, ali na linha 2, quando você encontra a palavra fecha, você vai ao encontro de uma palavra que talvez você não tenha conhecimento dela, né? Porque ela lembra uma palavra em português como fechar, fecha, e é um falso cognato, é um heterossemântico, porque fecha significa data, um período de tempo, tá? Então, não me refiro à data, as lembranças não precisam de burocracia. Então, muita atenção nisso. Aí nós temos uma pergunta, como vocês podem ver ali, a pergunta está em português com as alternativas em português. Então, podemos inferir do segundo parágrafo. A pergunta já traz ali uma palavra que talvez na hora o candidato tenha uma certa dificuldade, inferir. Tá? Então, o que significa inferir? Inferir é alguma coisa relacionada a concluir. O que você conclui com o segundo parágrafo? O que você entende? O que você interpreta do segundo parágrafo? Nós temos ali o segundo parágrafo, que é o maior, né? Ele começa no me refiero a como te besé e segue até te dieses cuenta. Então, essa maior parte do texto está focada no segundo parágrafo. E nós temos as alternativas. Então, o que a gente pode concluir do segundo parágrafo? Que o autor se envolve metaforicamente em um manto escuro, onde se esconde para contemplar sua amada? Então, será que ali fala disso, essa metáfora, que é uma situação, uma comparação de algo que
que é suposto, né, que não é o correto, a gente usa elementos diferentes para dizer uma outra coisa. Então, será que ele fala isso? Me refiro a como te beijei para sempre em meu olhar, dentro de minha imaginação, como se jamais pudesse voltar a desfazer da tua imagem, sem querer fazer minha, tão somente contemplando-a, envolvendo-me com ela como o céu se envolve da noite. Também não me refiro ao lugar, nem ao que estávamos fazendo lá, mas te olhei desde o alto de todas as palavras que deixaram de significar. Te afundei no, te guardei no fundo do escuro lago das minhas pupilas sem que você desse conta. Então, será que ele fala aí de um manto escuro? Parece que a gente não percebe isso. B, que o autor lembra o momento em que, contemplando sua amada, imaginando-a, idealizando-a, pensava em beijá-la. Olha aqui, ó. Nós temos palavras nessa alternativa que a gente volta lá no texto, a gente parece que percebe elas lá. Então, tem uma dica, por exemplo, na prova de língua estrangeira, você lê as alternativas, porque você conhece o vocabulário do texto e você vá para a leitura do texto. Talvez você consiga fazer uma relação importante para a sua interpretação. Tá? Então, será que essa questão está focada no segundo parágrafo? Ele realmente está lembrando de algo? Ele contempla a amada, ele imagina, ele idealiza? A gente tem ali, ó, na terceira linha do segundo parágrafo, contemplándola, envolviendo-me. Então vamos ficar atento. C. Que o autor lembra a forma e o lugar em que se casou com sua amada perto de uma lagoa escura. Então, será que ele está lembrando de um casamento? Você, quando lê ali o texto, você percebe isso? Será que ele fala de casamento, de uma união a dois? Bastante atenção nisso. D. Que o autor lembra a amizade que tinha com sua admiradora enquanto morava perto da casa de seus pais. Será que nós temos aí padres no texto? Será que ele fala disso? Que o autor lembra de uma viagem que fez com uma mulher que encontrou dentro de um hospital. Então, será que o texto fala de hospital? É o foco do texto? Parece que não, né? Se a gente observar, essa questão é uma questão que a gente precisa focar no vocabulário, tá? De todas as alternativas, nós vimos ali que a B traz palavras que estão na alternativa e estão no texto. Então, isso ajuda a gente a focar mais nela. E sim, a resposta correta é a alternativa B. Tá? O segundo parágrafo é o que está em questão. Não esquece o restante, porque você precisa focar no segundo. A pergunta está focando no segundo. Tá? E o segundo parágrafo é a questão de contemplar a amada, de imaginar essa amada, idealizar e o pensar em beijá-la. E mais uma questão aqui para a gente finalizar. Nós temos um outro gênero textual. A gente tem uma propaganda aqui, constituída de uma imagem e um texto informativo sobre essa propaganda. Então, quando a gente olha a propaganda, a gente vê um tênis. Está em destaque nesse tênis uma marca que geralmente é conhecida, tá? E nós temos o seguinte texto, ó. Diseñadas originalmente para las pistas de corrida, las zapatillas Adidas Cloudring Classic sedujeron a los amantes de la moda retro por su estilo que recuerda décadas pasadas. Además, porque son extremadamente cómodas. Sus materiales y su forma versátil no cansan los pies por usarlas todo el día. La capellada es de caña baja y está a todo cuero natural, ultra duradero. Las tres legendarias rayas Adidas lucen en color de destaque en los laterales. Con goma en toda la extensión de la suela, podrás andar tranquilo sobre cualquier tipo de superficie. Parte superior, capellada, en cuero natural, caña baja y ajuste en cordones. Las tres rayas Adidas lucen en color de destaque en los laterales. Entresuela, base de goma eva, etil, vinil, acetato, que brinda una mayor amortiguación en el calce. Suela, de goma para que puedas moverte con una mayor seguridad en cualquier superficie. Bom,
Nós temos ali um texto, né, constituído de uma imagem, a propaganda, e depois uma descrição do que se tem nessa propaganda. A gente percebe que ali nós temos um tênis, esse tênis é de uma determinada marca, como o texto diz, Adidas, e o texto foca algumas informações e tem uma ali que ele repete, tá? É o foco. Aí vamos para a pergunta. Sobre o produto do anúncio publicitário, é correto afirmar que, letra A, é destinado ao público feminino jovem universitário. Bom, você volta no texto, você dá uma lida. Será que o texto foca que esse tênis, esse sapato aí é só para o público feminino? Tem alguma parte que ele fala disso? Parece que não. B. Será comprado à vista nas lojas que habitualmente vendem os produtos Adidas? Então, será que o foco do texto é falar sobre como ele será comprado? Será que nós temos isso em destaque nesse texto? C. Traz uma característica conhecida da marca Adidas. Então, o texto está cheio de características. Isso a gente precisa prestar atenção de início, porque é uma descrição, o texto descreve do começo ao fim como é esse produto. Então a gente reserva essa questão aí. É adquirido apenas em algumas lojas de galerias conhecidas? Então, será que no texto a gente tem essa informação de que esse tênis será vendido em determinadas lojas e não em outras? Parece que não. É indicado para uso nas zonas metropolitanas de difícil acesso aos pedestres? A gente já viu ali, ó, por exemplo, no segundo parágrafo, tranquilo sobre qualquer tipo de superfície. Tá? Então, o texto não reduz onde a pessoa que usa esse sapato possa andar com ele. Pelo contrário, abre, né? Dá várias possibilidades. Então, a gente tem ali a alternativa C como uma alternativa muito próxima do texto, porque o texto está cheio de características. E sim, tá? Qual é a marca conhecida Adidas? Que ele fala duas vezes. Radias Adidas lucem em color. Bem lá na quarta linha do texto escrito. Las três legendárias radias Adidas. Depois ele repete essa informação, onde descreve ali a parte superior. Las três radias Adidas lucem em color de destaque em los laterales. Então, o que é isso daí? São as três riscas, as três tiras ou três faixas que tem de destaque no texto. É o que está ali na lateral dele que chama a atenção da marca e que mostra que é um tênis da Adidas, certo? Então, ler e interpretar questões é isso, é vocês prestar atenção naquilo que prevalece no texto, numa palavra determinada, analisar com atenção que vocês conseguem chegar numa resposta certa. E perceberam, questão constituída de um texto na língua espanhola, a pergunta e as alternativas na língua portuguesa. Certo, pessoal? A gente vem com mais aulas por aí. Obrigado pela participação aqui e foco nos estudos. Uma boa aula para vocês. Até a próxima.